Olá, boa noite, meu irmão, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Estamos aí postando mais um estudo na nossa página no YouTube e também na página Palavra de Deus. Uma mensagem, uma palavra de Deus para juntos nós estudarmos um pouquinho mais sobre a Bíblia Sagrada, sobre o que a Bíblia nos ensina e o que ela fala conosco. Então, hoje o nosso estudo é: a luz deve ser irradiada pelos filhos de Deus. Lembrando que essa página tem como único objetivo meditarmos poucos minutos numa mensagem rápida para a nossa edificação espiritual. Então, abra tua Bíblia comigo, Mateus capítulo 5, versículo de número 14. O tema desse estudo é: a luz deve ser irradiada pelos filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus ele estava pregando um sermão que mais tarde ficou muito conhecido, que era o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha era um sermão que trazia um grande conforto ao coração daquela multidão que assentada ali ouvia com muita atenção as palavras que Jesus pregava. Porém, logo após a sua mensagem sobre as bem-aventuranças, ele muda a temática da sua pregação e começa agora a comparar as pessoas, aplicando uma versão comparativa para mostrar ao povo de uma maneira simples que eles viessem a entender a ideia que ele queria deixar e a sua mensagem ter grande êxito. Então ele primeiramente usa o sal para realizar o seu plano e compara o povo de Deus com o sal, que devemos ser como o sal, dar o sabor certo e sem aparecer. Porém, se perder o sabor, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Após isso, não vou entrar nessa parte do sal, porque o nosso objetivo é irmos à frente. Mas isso é muito interessante. Após isso, então, após ele comparar o povo com o sal e falar que se perdermos o seu sal tornar a ser insípido, para nada presta, a não ser pisado pelos homens, ele continua. E ele declara para eles assim: vós sois a luz do mundo. Então ele diz para os seus discípulos assim: vós sois a luz do mundo. Ou seja, ele traz essa palavra para os seus discípulos, dizendo: vocês são a luz do mundo. O mundo pode ser escuridão e trevas, mas vocês são escolhidos. Para quê, Senhor? Para fazerem a diferença. Jesus falou assim: dentro de vocês tem o Espírito Santo de Deus, e vocês vão irradiar uma luz que irá brilhar na vida daqueles que vivem em um mundo de escuridão. Vocês vão irradiar uma luz. Ou seja, Jesus está falando assim, na vida daqueles que são trevas. Essa é a ideia que Jesus deixa. Ele fala assim como uma cidade edificada ou construída sobre um monte. Não se pode esconder. Assim vocês não poderão se esconder, porque de longe olharão para vocês e verão que vocês são diferentes. E assim como a cidade não pode ser escondida sobre o monte, vocês não poderão ficar escondidos, serão notados, porque são povo escolhido meu. Então Jesus estava falando assim para vocês: assim como as pessoas olham para uma cidade edificada sobre um monte e ela aparece, então vocês aparecerão, verão a diferença e a transformação que somente aqueles que têm a presença de Deus em sua vida podem transmitir tamanha luz. E aqui eu te deixo algo para você meditar e refletir nesta noite. Se você está na igreja e ainda anda apagado, murmurando, reclamando, então entenda que você ainda não nasceu de novo.
Você precisa nascer de novo, buscar ao Senhor, ter entendimento do Senhor e buscar a presença dEle. Abra comigo a tua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Paulo falando para Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Em outras versões está assim, como estrelas no mundo. Paulo está falando, não está se referindo a um astro, como muitas pessoas fazem, de cantores, de pregadores famosos. Meu astro, não. Nós temos que olhar somente para Jesus. Paulo estava se referindo aos astros, planetas, estrelas e tantas outras coisas mais. Não nós, seres humanos, brilharmos e sermos astros, não. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para nós pregarmos o Evangelho, ensinarmos e falarmos que Ele salva, cura, liberta e está voltando. Mas vamos para a palavra. Paulo falando para Filipenses, Paulo doutrinando na igreja de Filipenses, falando assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Então nós temos que ter o Espírito Santo em nossa vida, nós temos que ter Ele habitando no nosso coração, para que a natureza do velho homem, que outrora nas trevas, agora na luz, seja uma pessoa irrepreensível. O que é isso? Uma pessoa que não pode ser culpada, criticada pelo pecado. Paulo está falando assim, que vocês sejam sinceros, ou seja, uma vida pura, limpa do pecado, inculpáveis, acima de reprovação, ou seja, sem mancha ou mácula. Se você quiser anotar, anote para você entender um pouquinho melhor. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Se você quiser anotar, anote. Uma pessoa irrepreensível. O que é? É uma pessoa que não pode ser criticada pelo pecado. O que é uma pessoa sincera? Que vive uma vida pura, limpa de todo o pecado. E uma pessoa inculpável, acima de reprovação, ou seja, sem mancha ou mácula. E Paulo fala para a igreja de Filipenses: vocês vivereis assim, no meio de uma geração corrompida, entenda, corrompida e perversa. Paulo está falando assim, vocês vão viver no meio de uma geração corrompida e perversa. Detalhe, não vão se corromper. Por quê? Porque vocês são irrepreensíveis, vocês são sinceros, vocês são filhos de Deus, inculpáveis. Vocês vão fazer a diferença no meio dessa geração corrompida. Paulo está ensinando a igreja Filipenses, falando assim, corrompida e perversa. Ele está falando assim, essa geração é corrompida, é perversa, vivem na escuridão. Mas vocês, Filipenses, que são transformados, irão resplandecer. Por que, Paulo? Porque vocês são diferentes. Paulo está falando assim, use a luz que está dentro de vocês e façam a diferença. Eles estão em trevas, mas dentro de vocês brilha a luz do Espírito Santo, e não deixem ser apagados, mas usem a luz para trazê-los para a presença de Deus. Paulo estava falando isso para eles, a geração é corrompida e perversa, mas vocês são luz. Como vocês são luz, brilhe no meio dessa geração e mostre que vocês são escolhidos de Deus para fazer a diferença. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.